Bom dia, povo de Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a graça do Deus vivo de Israel esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Débora, Nina. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus por mais uma live, amém? Por mais um devocional, mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Verônica. Shalom, shalom a todos vocês. A perfeita paz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Em nome de Jesus, bom dia, Ludmila, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, amém? Que Ele possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos esperar só mais um minutinho aqui. E aí a gente já ora, amém? Para que a gente possa consagrar essa live ao Senhor, entregar esse devocional nas mãos dele, para que ele direcione todas as coisas, amém? Enquanto isso, você fica em espírito de adoração, fica orando, clamando a presença do Senhor. Se puder curtir, se puder compartilhar essa live, amém? Para que mais pessoas sejam alcançadas, que o Senhor eterno de Israel possa retribuir cada curtida, cada compartilhamento de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Vamos esperar só mais um minutinho aqui, e aí a gente já ora para que a gente possa consagrar. Amém? Para que essa live seja direcionada pelo Espírito Santo. Bom dia, Sheila, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia, Ana Rita, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Vanderlei, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite, amém? Em nome de Jesus, a tua saúde, a tua vida e de todos aqueles que precisam de cura e da intervenção do Senhor sobre a saúde. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos cura como corpo sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que precisam. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Elza, a paz do nosso Senhor. Bom dia, Tânia. Bom dia, Betinha. Bom dia, pastor Luiz Sandro. Amém. Glória a Deus. Seja glorificado e exaltado o nome do Senhor pelo teu milagre, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Pela restauração da tua saúde. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Cida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Cléo. Amém? Vamos orar para que a gente possa consagrar essa live ao Senhor. Enquanto a gente ora, os nossos irmãos e as nossas irmãs vão entrando. Amém? Pai, primeiramente eu já quero glorificar e exaltar, Senhor, o teu nome, Jesus, por mais um dia de vida. Mais um dia estarmos, Senhor, com fôlego de vida nos nossos pulmões, mais uma vez estarmos de pé, Senhor, e reunidos como corpo, Pai, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nesta manhã. Já quero glorificar e exaltar o teu nome, Jesus, por este testemunho do irmão, Pai, que esteve, Senhor, ali entubado, mas o Senhor veio com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor, com o teu amor e fez o agir do Senhor sobre essa vida, Pai. E assim como o Senhor fez sobre a vida dele, eu creio que o Senhor estará fazendo e fará por todo sempre, até que o Senhor venha, Jesus, sobre a vida de todos aqueles que precisam de cura, sobre a vida de todos aqueles que precisam de libertação, Pai, de restauração, e seja em qualquer área da vida, Pai. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, todo o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, assim como da minha vida, Senhor. Pai, que não seja eu, Senhor, a falar nada aqui. Pai, me esvazie o Senhor de mim agora para que o Senhor me encha da tua presença, Senhor. Para que o doce Espírito Santo de Deus repouse sobre a minha vida e me use, Senhor, em nome de Jesus, com autoridade, Pai, com sabedoria, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar, Senhor, ao nosso espírito, Senhor, nesta manhã. Pai, eu declaro, Senhor, que é selado nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor, que é amarrado todo principado e potestade, dominadores das trevas, opressores, em nome de Jesus.
Eu declaro que todos os espíritos opositores são amarrados com cordas de fogo e amordaçados com cordas de fogo. Eu declaro, Pai, que todo espírito de religiosidade, incredulidade, de facção, de dissensão, Senhor, bata em retirada. O Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro. Eu declaro anjos de fogo agora fazendo a nossa escolta. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a plenitude da Tua presença, Senhor, sobre nós. Passo maternal, Senhor, nos meus lábios. Purifica e santifica os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento. Toca, Senhor, no nosso intelecto. Que o espírito da sabedoria esteja sobre nós. E que o espírito da revelação da palavra esteja sobre nós. Pai, nós não conseguimos compreender, Senhor, a Sagrada Escritura se não tivermos o Espírito da revelação. Então, Pai, eu peço que o Senhor derrame do mais altos céus agora um poder, Pai, sobrenatural, uma porção, Senhor, generosa, Senhor, do Teu Espírito da revelação, Senhor, sobre nós. Que os 7 Espíritos de Deus estejam sobre nós nesta manhã, Senhor. Prepara os nossos ouvidos. Pai, prepara os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas, Pai. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, com poder, autoridade e unção, Senhor. É o que eu oro, Senhor, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos só aqui, só um minutinho. Ô, Pietra, a sua irmã tá me ligando aqui. Fala para ela que eu tô ocupada, que depois eu falo com ela. Por favor. Amém? Então vamos lá. Para você que está aqui de primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Amém? Que o doce amigo Espírito Santo de Deus fale no profundo do teu espírito, fale na tua alma, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós desejamos ouvir. Amém? Nós nos reunimos aqui de segunda, quarta e sexta até o momento, a partir das 7h45. A Maria Eduarda, para que a gente possa compreender e estudar a palavra do Senhor, amém? E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, e hoje nós vamos ler 1 Crônicas 21 e Jeremias capítulo 15, amém? Então nós vamos iniciar aqui, lá no livro das 1 Crônicas, capítulo 21, amém? Então se você puder acompanhar, abra a tua Bíblia, senão apenas escute, amém? E a palavra do Senhor nos diz assim, o título está, Deus usa Satanás para punir Israel. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei, ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou, que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó meu Senhor, por acaso não são todos servos de meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja isto? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel, e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para o combate. E em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus. Por isso, todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus. Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando, vai e profetiza Davi. Assim diz o Senhor, 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas preferes que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou. Assim ordenou Yahvé, escolhe dentre dessas 3 punições. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, isto é, 3 dias de praga.
com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Versículo 13. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande e a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois enviou o anjo a Jerusalém, com o objetivo de exterminá-las, mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo destruidor: para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais, que pertencia a Ornã, Araúna, o Jebuseu. Vamos parar por aqui, amém? Queridos, para quem está aqui acompanhando os devocionais há bom tempo, a gente já viu essa passagem, amém? Lá no livro de 1 Reis, se eu não me engano, acho que foi no livro de 1 Samuel, perdão, lá no livro de 1 Samuel, onde Davi fez algo que ele não consultou a vontade do Senhor. Ele agiu pelo ímpeto ali, pelo impulso de ser rei, e por ter domínio, né, e por ter poder sobre as suas mãos, ele, neste momento aqui, ele não consultou ao Senhor. Ele foi lá e ele simplesmente decidiu fazer um recenseamento, mas todo o recenseamento, ele sempre foi orquestrado e dado por direcionamento de Deus. E Davi aqui, só porque ele já tinha vencido as batalhas, ele sentiu no espírito da alma dele, não no espírito, mas na alma dele, porque a nossa alma é enganosa, porque é isso que a palavra fala, que enganoso é o coração do homem. Ele, por ter vencido as batalhas aqui que a gente leu anteriormente, por ter poder de rei, ele achou que ele não precisava consultar o Senhor para fazer esse recenseamento. E ele foi lá e ele fez esse recenseamento. E o que aconteceu? Isso subiu como um aroma fétido das narinas do Senhor, porque o Senhor não estava nisso. E aí a palavra diz logo no título que Deus usa Satanás para punir Israel, porque foi por permissão de Deus que Davi teve essa atitude. E é isso que eu quero ressaltar aqui, queridos. Tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. Tudo. Tudo que acontece na nossa vida é por permissão do Senhor. Até Satanás se levantar contra as nossas vidas, até Satanás vir e nos tentar, é por permissão do Senhor. Tudo é por permissão dele. Às vezes a gente entra nessa paranoia de que, aconteceu isso, eu fui tentada, tudo é permissão do Senhor. Tudo faz parte da prova, tudo faz parte do treinamento, tudo faz parte do aperfeiçoamento, para que você, não para que Deus saiba quem é você, mas para que você saiba quem é você em Cristo. Porque se a gente não for passado pela peleja, porque se a gente não for passado pela peneira, porque se a gente não for provado dentro das nossas emoções, dentro das nossas convicções, a gente nunca vai ser aperfeiçoado para chegar na estatura de varão perfeito. Deus já sabe quem nós somos, mas nós não sabemos quem nós somos. E aqui Davi se perdeu. Davi aqui, ele se perdeu por permissão do Senhor, para que ele fosse ali provado, para que ele, fosse ali aprimorado. E isso que é porque Davi era um homem que temia o Senhor, era um homem que tinha intimidade, era um homem que era adorador verdadeiro e genuíno. Foi o rei segundo o coração de Deus, como já foi dito aqui. Por que segundo o coração de Deus? Porque Deus escolheu ele. Ele teve essa atitude, quem dirá nós, queridos? Então, todos nós vamos ali passar por essa parte da permissão do Senhor, de sermos sentados por Satanás, de sermos ali atacados ou contra-atacados pelo inimigo. Mas para quê? Para que a gente possa ser aprovado. Só que aí o que acontece? Diante disso, veio a ira do Senhor. Amém? Por quê? Porque Davi não soube como se comportar diante dessa situação. Davi, ele não clamou. Davi, ele não soube como se portar diante desse, vamos dizer, desse teste, diante, dessa situação imposta pelo Senhor. E aí ele teve essa atitude de ir lá e fazer esse recenseamento. E a ira do Senhor veio sobre ele, sobre o povo.
E é isso que acontece, como nós já havíamos falado antes. Não importa, amém? Não importa se você está certo ou se você está errado. Quando a ira do Senhor vem sobre uma nação, quando a ira do Senhor vem sobre um povo, ela vem sobre inteiro, ela vem por inteiro. Mas existe algo que nós devemos fazer e que nós podemos fazer, que é o quê? Pedir perdão. Fazer a techuvá, que é fazer o caminho de volta. Aqui Davi reconheceu. Então Davi reconheceu o seu erro. Mas, Michele, por que Deus permite, então, que a gente seja provado? Por que Deus permite que todo mundo sofra? Para que a gente possa quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, para que a gente possa reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica com o nosso coração e o nosso espírito altivo. Porque conforme a gente vai vencendo as batalhas, a gente acha que já é o super-homem, a super mulher ungida. A gente acha que é o Highlander de Jesus. A gente acha que pode ir fazendo um monte de coisa e a gente se esquece que nós somos totalmente dependentes da vontade de Deus. Que se Deus não falar pra gente ir, a gente não vai. Que se Deus não falar para você é tempo de ir, a gente não vai. Porque muitas vezes a gente se vê nessa situação como Davi. A gente vai crescendo em intimidade com o Senhor, a gente vai crescendo em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente vai crescendo dentro do nosso trabalho, vai crescendo dentro do nosso ministério. O Senhor vai fazendo com que as pessoas vejam a nossa vida diferente e, ao mesmo tempo, o inimigo vai trabalhando para fazer com que a altivez de espírito entre dentro do nosso coração. E com isso a gente acaba deixando a nossa dependência de Deus de lado. A nossa submissão ao Senhor de lado. E foi o que aconteceu aqui com Davi. Davi aqui, depois de muita batalha, depois de ganhar todas as batalhas, ele falou, não, eu vou fazer esse recenseamento e acabou. Eu não preciso consultar Deus. Ele não pediu para mim fazer, mas eu vou lá e faço. E quantas vezes nós estamos fazendo coisas que o Senhor não pediu para a gente fazer? Lembra que foi falado sobre, mas é de boa intenção? Deus não quer as boas intenções, ele quer a obediência, ele quer a submissão, ele quer que você pergunte para ele, Senhor, é para mim fazer? Senhor, eu devo fazer? Muitos se perdem no meio da boa intenção, mas eu só quis ajudar. E nessa de, eu só quis ajudar, acaba arrumando uma série de confusões, uma série de percalços na vida que não era necessário você passar, mas é porque eu só quis ajudar. E você não foi chamado para ajudar naquele momento. Então aqui Davi, ele se deixou levar por esse ímpeto de ter autoridade, por esse ímpeto de ser rei, por esse ímpeto de receber todas as vitórias na mão. Eu vou fazer um recenseamento que Deus não pediu. Mas ao mesmo tempo em que ele teve isso, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E aí ele foi lá e ele se arrependeu, ele reconheceu. Então aqui a palavra está dizendo que por mais que a gente passe por isso, que a gente possa ter, e muitas vezes nós vamos ter a mesma atitude que Davi, a gente deve reconhecer o nosso erro. Nós devemos reconhecer, Senhor, pequei. E foi o que Davi disse, reconheceu o seu erro e confessou. Então é necessário a gente reconhecer o erro e pedir perdão e confessar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fui falho, eu fui altiva no meu espírito, Pai, eu me julguei sábia demais, eu achei que eu tinha o controle de todas as coisas da situação da minha mão, e eu não tinha, então me perdoa, Senhor, pela grave atitude que eu tive de ir contra a tua palavra, de ir contra o teu princípio, os teus mandamentos. E aí ele continua, agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor é muito misericordioso. Por quê? Porque o Senhor enviou uma palavra para Davi. Isso mostra que mesmo que quando a gente peca, isso mostra que mesmo quando a gente faz as coisas que ferem o coração do Senhor, se você tiver um coração arrependido, se você tiver um coração contrito, o Pai escuta o teu clamor. Ele vai te perdoar. Mas existe uma coisa que não vai mudar. É a consequência do teu ato. E essa palavra deixa de uma forma muito bem clara. Você vai pecar,
eu vou pecar, porque todos nós vamos pecar, porque não tem como você viver na face da terra e não pecar. A gente foge da aparência do mal, a gente foge do pecado, mas uma hora ou outra nós vamos pecar. Isso faz parte. Amém? Não queira, a gente tem que ter uma vida de santidade, buscando fugir da aparência do mal e buscando fugir do pecado. Mas uma hora ou outra a gente vai acabar pecando. Não tem como. Amém? A gente só vai parar de pecar quando Cristo vir e nos levar para a eternidade. Mas todas as vezes em que você peca e todas as vezes em que você se arrepende e que você pede perdão, o Senhor, ele envia o perdão, mas a consequência do pecado, ele não é tirado. E aqui Deus deu 3 opções para Davi. Ele poderia simplesmente pegar e falar para Davi assim: vai vir os teus inimigos e te perseguir com a espada. Mas Davi era tão próximo e tão íntimo do Senhor que Deus ainda tratava ele com benevolência. Deus ainda via ele com um olhar de misericórdia, que você pode ver que é diferente do tratamento de Davi para outros reis, porque Davi agradava o Senhor, porque Davi reconhecia que era falho, porque Davi ele agia pelo ímpeto da carne, mas ao mesmo tempo o Espírito vinha sobre ele e falava: o que você fizeste, Davi? E ele reconhecia. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, um coração contrito, arrependido de verdade. Davi não tinha remorso, ele tinha arrependimento. E é isso que muitas vezes um filho de Deus não entende. Às vezes o filho de Deus se move por remorso e não por arrependimento. Por quê? Davi, ele pecava, ele se arrependia, mas aquele pecado que ele fazia, ele já não cometia mais, ele ia fazer outro pecado. Agora, o remorso, aquele que é movido por remorso, ele peca, ele pede ali perdão, gera um remorso dentro dele, e aquele pecado que ele fez, ele volta a cometer novamente. Aí ele cai ali no laço da iniquidade e das transgressões. Essa é a diferença que as pessoas não entendem. O remorso faz você ficar ali com a culpa momentânea, que vai gerar, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um tempo de um remorso. Agora, quando você é arrependido verdadeiramente, você não pratica aquele tipo de pecado mais. Porque você foi curado, porque você foi liberto, porque você foi restaurado. Agora, o remorso, não. O remorso, eu fico ali com aquela coisinha 3 meses, 1 semana, às vezes 1 ano, mas aí daqui a pouco vem de novo a vontade, eu vou lá e faço. Então, a diferença entre remorso e arrependimento. Então, por Davi ter esse coração totalmente acessível pelo Senhor, por ter um coração de carne, não um coração de pedra, por ter um coração que se arrependia, Deus veio com a graça e a misericórdia dele e disse assim: Davi, eu te dou 3 opções. Davi, você é um homem que você peca, mas você se arrepende, você vai no secreto, clama, pede por misericórdia e eu estou te dando a misericórdia. Então escolha qual dessas 3 punições você vai ter. Porque por mais que eu te ame, Davi, você pecou e a paga do teu pecado vai acontecer. E é isso que as pessoas não entendem na nova aliança. As pessoas acham que Cristo veio, morreu na cruz, apagou os nossos pecados e as consequências do pecado vão sair. E não é assim que funciona. Em nenhum momento na palavra você vai ver que o sangue de Cristo apaga a consequência do pecado. Ele apaga o teu pecado. Não existe na palavra nenhum momento, nenhuma passagem bíblica que fale que o sangue de Cristo apaga a consequência do teu pecado. Não apaga. Ele apaga o teu pecado, ele apaga as tuas transgressões e as tuas iniquidades. As consequências do pecado vão ficar. Para que você se lembre o que foi que você fez, que foi o que aconteceu com Davi. Então aqui, Davi escolheu: eu prefiro que a espada do Senhor venha, do que eu ficar sendo ali perseguido por aqueles que são os meus inimigos. Então ele preferiu a espada do Senhor. Mas olha o que aconteceu no versículo 15. Vamos lá. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Mas no momento exato em que o anjo iria destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazê-la àquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo destruidor: para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. O que isso daqui mostra, querido? O poder de um coração arrependido,
o poder de uma oração, o poder do arrependimento. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que existe um juízo sobre essa terra, é que existe um juízo sobre essa nação. Mas se nós, como filhos e como corpo, nos unirmos em oração, em santificação, em reconhecimento do pecado desta nação, se nós clamarmos pelo Senhor, eu tenho certeza que a mão do Senhor vai se estender e ele vai parar o juízo. Vai acontecer muita coisa como já está acontecendo. Vai ter uma porção ali de alinhamento. Vai ter uma porção ali, amém, de julgamento. Mas o amor do Senhor, ele continua o mesmo. Porque a essência de Deus não muda. Porque o caráter de Deus não muda. Se tem algo que não muda, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. É só você analisar cronologicamente. É só você ver de Gênesis a Apocalipse quantas vezes o Senhor teve misericórdia. Começou com o dilúvio. Depois veio ali com o povo, amém? Ali de Sodoma e Gomorra. Agora nós vemos essa passagem e vai ter outras passagens em que nós vamos ver a misericórdia de Deus estendida sobre nós, sobre a humanidade. Já começou a misericórdia lá no Éden, a misericórdia do Senhor está sobre a nação desde o Éden, desde o dia em que a serpente colocou ali o desejo de Eva de conhecer aquilo que era mal. A misericórdia do Senhor já estava ali. Já estava ali. Então a misericórdia do Senhor, ela está para mim e para você constantemente, querido. Mas nós precisamos ter um coração arrependido e contrito. Nós precisamos ter um coração que se move pela vontade de Deus, pelo amor de Deus. A misericórdia, ela é real, mas a espada também é real. O poder do Senhor também é real. Então, o que nós devemos fazer é clamar para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, misericórdia dessa nação, misericórdia do mundo. Como? Clamando, Senhor, perdoa os pecados. Não importa se você está pedindo perdão, amém? Ah, mas não foi eu que pequei. Jesus também não foi ele que pecou. E eu gosto de enfatizar isso, porque às vezes as pessoas, elas são muito individualistas. Ai, mas eu vou orar pedindo perdão por algo que não foi eu que fiz. Jesus também não foi ele que pecou, querido. E ele perdeu a vida para te dar vida. Então, se você ainda tem esse tipo de pensamento, é porque você ainda não teve um novo nascimento. Você não entendeu nada do evangelho e eu preciso desculpa por talvez ser bruta da forma de falar. Mas é porque a gente está dentro de um período de tempo na história em que não dá para ficar floreando as palavras para que você não seja ferido, porque o amor, Jesus, ele é confronto mesmo. Eu quero que você seja ferido pela palavra de Deus, porque isso traz cura. Se você ainda é o tipo de pessoa que você só sabe pedir perdão pelos teus pecados, que você acha que as coisas que estão acontecendo no mundo não é culpa tua, querido, você não entendeu o que é evangelho. Porque a essência do evangelho é exatamente isso. Pedir perdão por algo que não foi você que fez. Isso mostra que você teve uma nova conversão, que você nasceu novamente. Porque Jesus também não era culpado das tuas dores. Jesus não era culpado das tuas transgressões. Jesus não era culpado dos seus pecados, nem dos meus pecados, nem das minhas transgressões. Mas ele pegou o pecado do mundo. E às vezes a gente não quer pedir perdão por um pecado que não foi a gente que cometeu, achando, mas eu já tenho problema demais. Desculpa. Faça techuvá. Vá mergulhar nos evangelhos de Cristo e entender qual é a essência de Cristo, para que a essência de Cristo habite verdadeiramente em você. Porque quando a essência de Cristo habita verdadeiramente em nós, nós não pensamos mais em nós, mas nós pensamos no coletivo. Porque essa é a mente de Cristo. Você quer saber se você tem a mente de Cristo? Quando você para de pensar de forma individual. Esse é um ponto. Como eu sei que eu tenho a mente de Cristo? Como eu sei que foi restaurado? Como eu sei que eu estou passando pelo processo da santificação e tendo Cristo habitando verdadeiramente em mim? Quando você começa a ter um olhar de coletividade, quando você começa a ter um olhar de amplitude, um olhar de reino. Aí você vai ver que já não vive mais você, mas Cristo vive em você, porque tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você age, você faz de acordo pensando com o bem comum. Será que isso que eu estou fazendo vai gerar vida para os meus irmãos? Será que isso que eu estou pensando vai gerar vida para os meus irmãos?
Será que o monetário que Deus coloca nas minhas mãos vai gerar vida para os meus irmãos, vai gerar vida para o reino? Porque é isso que o Pai, é isso que Jesus fazia. Se você ler as cartas dos evangelhos, se você ver ali os evangelhos, você vai ver que os discípulos, os apóstolos falam que Jesus dizia o quê? Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E o que o Pai faz? Ele pensa no bem comum, ao ponto de entregar o seu único filho por amor a toda a humanidade. Essa é a chave do evangelho. Isso é ser cristão. Isso é ser cristianismo. Você largar, parar de pensar só em você, na sua casa, na sua vidinha e pensar num bem comum. Você vai estar vivendo aquilo que o Senhor Jesus disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. É pensar no bem comum. Porque se hoje eu estou aqui trazendo essa palavra para você, você está aí ouvindo esta palavra, é porque existiram homens e mulheres de Deus lá no passado que compreenderam isso que eu estou dizendo para vocês e decidiram viver não somente para eles, mas viver para Cristo, ao ponto de pregar o evangelho e hoje nós estarmos aqui. Agora, quem pensa somente em si, quem não consegue pedir perdão nem pelo pecado do outro, nem pelo pecado da igreja, não consegue cumprir o ID. Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é uma palavra de confronto. Eu sei que é algo que talvez não era o que você estava querendo ouvir hoje. Mas é aquilo que a sua alma necessita ouvir, porque o Senhor está alinhando todas as coisas. Porque a palavra diz que enquanto existir um ser humano na face da terra que não tem o conhecimento de Jesus, não tenha ouvido, amém, a mensagem da cruz, ele não vai voltar. Então não adianta você ficar dentro da tua casa, dentro da tua igreja, clamando Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, sem fazer parte disso. Sem pedir por arrependimento, sem pedir por misericórdia, porque ele só vai voltar quando a noiva estiver alinhada, ornada, sarada, remida, sem mácula. E o que nós estamos vendo hoje é totalmente o contrário. É uma noiva suja, é uma noiva totalmente maculada, é uma noiva que está cheia de pecado e as pessoas não estão, a grande maioria, só estão preocupadas com o seu bem comum. Existem os remanescentes e eu quero que você seja esse remanescente, que você faça parte disso, que você possa dobrar o seu joelho e assim como Davi reconhecer os seus pecados e não somente os seus pecados, mas os pecados da tua igreja, os pecados desta nação, o pecado deste mundo. Ai, é só você pedir, se cada um fizer a sua parte, queridos, se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente pode mover os céus. Basta cada um fazer a nossa parte. Só que tá cheio de gente fazendo a minha parte, eu faço a minha parte e faço a parte do outro que não faz. Isso não é reino. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. É um ajuntamento de pessoas, mas não é reino. Porque no reino um se preocupa com o outro. Um toma dor do outro. Porque é isso que Cristo faz. Eu me compadeço da tua dor. Você se compadece da minha dor. E juntos nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia e traga cura. Amém? Versículo 16. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na sua mão uma espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciões de Israel prostraram-se com o rosto em terra. Então aqui, Davi, Deus abriu a visão dele, ele viu o que estava acontecendo ali sobre Israel, sobre Jerusalém, e em seguida ele se vestiu de pano de saco, ele se humilhou. Ele se prostrou com o rosto em terra. E muitas vezes o ego, o orgulho e a soberba não deixam a gente se humilhar. Mas o que o Senhor quer é que a gente se humilhe a Ele. Mas de uma forma sincera, verdadeira. Quando o Senhor fala se humilhar, é se humilhar no espírito. É a alma ser destronada. É a alma dar o lugar para o espírito. A alma que está ali soberba, altiva, dureza de coração ser quebrado. Amém? E Davi declarou a Deus: não fui eu que mandou recensear o povo? Não fui eu que pecou e fez o que era mal? Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram?
Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, sem demora, em obediência à palavra de que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse esta praga que assola o nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Vamos parar aqui. Aqui a gente vê que Araúna, ele também não foi ele que pecou. Isso daqui vai de encontro com o que eu tinha falado, amém? Não foi Araúna que pecou. Não foi ele que foi lá e confrontou o Senhor. Não foi ele que fez algo que não era de agrado com o Senhor. Não foi ele que mandou o recenseamento. Mas ele se compadeceu também do povo, ao ponto de dar o terreno para Davi fazer um altar. Então ele foi coparticipante também da remissão do pecado do povo, que estava sobre o povo, na verdade. Não foi Araúna que pecou. Além dele pegar e falar para Davi, porque Davi era o rei, Davi tinha todo o ouro e dinheiro que ele podia, ele poderia dar o preço dele aqui. Ele poderia pegar e falar assim, não, tudo bem, Davi, eu quero aí 700 ciclos de ouro, de prata, porque era nessa época, era dessa forma. Ele falou, não, o terreno é teu, faz o que você quiser, usa da forma como você quiser. E além disso, não só o terreno eu vou te dar, além disso eu também vou te dar 2 bois, e também o debulhador para servir de lenha. Davi precisava? Davi não precisava. Porque Davi era rei. Só que Deus tinha estipulado o lugar onde Davi ia fazer aquele altar. Porque todo o altar, vamos lá, depois que a gente peca, depois que a gente fere os princípios do Senhor, nós precisamos levantar um altar de remissão. Entenda isso. Toda vez que você peca, toda vez que você quebra princípio, todas as vezes que você faz algo contra a palavra do Senhor, que fere o Espírito do Senhor, você está levantando um altar a um outro Deus. Você está levantando um outro tipo de altar que não é o altar do Senhor, que não é o altar de adoração. E quando você se arrepende, você vai lá e você tem que levantar um altar verdadeiro ao Senhor. Isso é bíblico. Amém? Um dos exemplos que eu vou dar para vocês terem noção. Lá em 1 Reis, quando conta a história de Jezabel, o povo ali tinha se perdido. E eles estavam cultuando a Baal e Astarote, através da rainha Jezabel. Então foram levantados vários altares naquele lugar, a diversos tipos de deuses diferentes. Vários sacerdotes e sacerdotisas dos deuses das trevas estavam espalhados por aquele lugar. Até que Deus derramou o quê? Graça, sabedoria e unção sobre a vida de Elias, profeta, homem de Deus, temente ao Senhor e valente contra as ações dos principados e potestades locais. E ele foi lá e ele fez um altar no meio do deserto. Eu não vou contar os detalhes aqui, porque vocês já estão cansados de saber. Para quem não conhece, leia, amém? A palavra. E durante ali, um ato cerimonial, os filhos das trevas estavam pedindo para que os deuses deles viessem com fogo, e Elias estava clamando para que o Deus de Israel viesse com fogo, e aquele que fosse Deus, aquele altar ia ser consumido, e o altar do Senhor foi consumido. Então ele levantou um altar no meio daquele povo que estava cheio de prática de pecado, e o altar foi consumido pela presença de Deus. É remissão. Um altar é remissão. Quando nós levantamos um altar, nós estamos, amém, fazendo uma remissão do pecado.
E isso aconteceu exatamente aqui. Então Deus pediu e foi lá. Vai lá no monte de Aruna e levanta um altar em adoração, em rendição. E Aruna foi coparticipante deste ato com Davi. Ele precisava dar a terra? Não. Ele precisava dar o boi? Não. Ele precisava proporcionar até mesmo a lenha? Não. E por que ele deu? Porque ele tinha um coração generoso, porque ele queria ser coparticipante daquele momento. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele participou de algo para quebrar a maldição, para quebrar a praga ali. Ele quis ser coparticipante disso. Ele não precisava. E é isso que o Senhor quer colocar muito bem claro dentro de mim, dentro de você, meu querido. Deus quer que você seja coparticipante da obra dele em todos os aspectos. Aqui o que Aruna fez foi ceder a terra, foi ceder o lugar, foi ceder os bois, foi ceder ali as lenhas. Às vezes Deus vai pedir para você ser coparticipante na oração. Às vezes Deus vai pedir para você ser coparticipante em pedir perdão, em jejum. Às vezes Deus vai pedir para você ser coparticipante com as suas finanças. Deus vai pedir, eu não sei o que Deus vai pedir. Eu só quero que você esteja sensível à voz do Senhor e você escute o que Ele está querendo dizer para você. Porque muitas vezes Deus vai pedir coisas para você e o inimigo vai ficar soprando na tua cabeça para falar, isso é coisa da minha cabeça. Ai, mas não tem nada a ver, Deus não precisa disso. Realmente Deus não precisa, mas você precisa disso que Ele está pedindo. Para mostrar que você ainda está muito carnal. Porque às vezes, queridos, Deus fala conosco. E se não é algo que a gente quer ouvir, se não é algo que agrada a nossa alma, ai, Deus não falou. Deus falou, só que não era aquilo que você queria ouvir. É assim que acontece. Versículo 24. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna, não posso aceitar deste modo, faço questão, pois, de pagar o preço justo. Então, aqui, Araúna, ele estava com o coração disposto a ajudar. E Davi veio e falou, não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Então, Davi aqui, amém, Araúna, ele estava disposto a ajudar. Só que Davi aqui, ele também teve um entendimento, e aí entra a segunda parte da mensagem que o Senhor quer falar. Quando a gente não tem custo de nada, a gente não dá valor. Quando nós não abrimos mão de nada que é nosso, a gente não dá valor. E isso, infelizmente, é uma realidade que existe no meio de todos os seres humanos em qualquer lugar do globo da Terra. Tudo que é de graça não tem o devido valor. Você quer um exemplo claro de tudo que é de graça que não tem o devido valor? Que muitas pessoas não dão valor, até mesmo os crentes não dão valor, que foi de graça? O sacrifício da cruz. Porque quantas vezes nós optamos por pecar, quantas vezes nós optamos por fazer o que é errado, desvalorizando o sacrifício da cruz, porque a gente não precisou pagar nada. Foi de graça, imerecido. Então aqui Davi, ele teve compreendimento. Araúna teve a compreensão de que, eu quero ajudar, eu quero fazer parte. Só que Davi também, ele teve a outra parte da história. Não, eu sei que se eu não colocar a mão no meu bolso, eu sei que se eu não for algo que vai me custar, para mim de nada adianta. E quantas vezes nós temos essa atitude com Cristo? Quantas vezes você tem a oportunidade de fazer algo para crescer espiritualmente, para crescer como homem e mulher independente. Só que se você não pagar, você não dá valor. Quantas vezes tem culto de oração na tua igreja e você não vai? Porque eu tô cansado. Porque eu fiz muita coisa hoje. A semana que vem eu vou, a semana que vem eu vou, e a semana que vem tá se protelando, vai tá indo, e você não vai. Quantas vezes a tua igreja, eu vou falar agora do espírito, tá?
Quantas vezes a tua igreja se predispõe a te dar um curso, a uma aula dominical, a uma escola bíblica, sei lá, a dar um curso de jogo. Eu não sei qual é o tipo de curso que a tua igreja tem, só que você não dá valor porque é de graça. Ou então, quando vai, ainda sai falando mal, só que não teve a capacidade de ir lá. Só que não teve a capacidade de ir lá e se predispor a servir como os irmãos. Queridos, quantas vezes a gente menospreza o sacrifício de cruz? E é isso que essa mensagem está dizendo aqui. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo, faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Sabe por quê? Porque a gente só dá valor quando aquilo custa na nossa vida. Infelizmente é assim que funciona. A gente só busca a presença do Pai quando a gente precisa dele, porque está custando. Está custando o teu casamento, está custando o teu relacionamento com os teus filhos, está custando a tua vida financeira. Porque está custando você não ter paz. Aí você vai lá e você tem relacionamento com Deus. Aí você vai lá e você reconhece o sacrifício de cruz. Só que não é assim que Deus quer. Deus te deu Cristo porque Ele te ama, querido. Deus te deu Cristo porque Ele quer ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com você. Deus te deu Cristo para que o véu fosse rasgado e você voltasse a ter a essência de filho que um dia foi perdido no Éden. Deus não quer barganha, Ele quer relacionamento. Deus não se move por barganha. Deus se move por amor, por entendimento, por revelação. Deus quer se revelar a você, querido. Deus quer ter relacionamento íntimo de pai e filho. Versículo 25. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão e invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. Então, quando você tem uma vida de pecado, quando você tem uma vida contaminada, você tem que se arrepender, você tem que fazer o caminho de volta, pedir perdão pelo Senhor e logo em seguida você levantar outro altar, porque altar só se derruba com altar. Não tem como você quebrar um altar de pecado da sua vida se você não levantar um altar de rendição ao Senhor. Não tem como você destronar um altar, vamos dizer lá, da pornografia da tua vida, se você não se arrepender dos atos pornográficos, se você não se arrepender, amém, daquilo que você fez, e depois você ir na presença de Deus e levantar um altar de adoração, um altar de redenção, um altar de relacionamento. Altar só se derruba com altar. Por que nós somos altares do Senhor? Por que nós somos altares do Senhor? Nós somos o altar do Senhor. Hoje a presença de Deus não habita dentro da arca, dentro de uma arca, dentro de um templo, dentro de um tabernáculo. Hoje ele veio tabernacular entre nós. Hoje ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Hoje você é um altar de adoração. Por isso que você precisa queimar dia e noite na presença de Deus. Por isso que a palavra em Levíticos diz que o sacerdote colocará lenha no altar todos os dias pela manhã. É por isso que todos os dias, logo pela manhã, você tem que colocar lenha dentro do teu altar. E o altar é você. Porque quando você tem fogo queimando dentro do altar, você mostra que o teu altar está em chamas, consumindo todo o altar que possa ter sido levantado nas trevas. Um altar de trevas só é destronado por um altar de adoração, de rendição e submissão. Então, todos os dias, quando você acorda, eu não oro de manhã. Gente, tudo bem. Eu estou falando aquilo da parte bíblica, amém? Se você não faz assim, amém. Eu já tive, nós já falamos algumas vezes sobre essa ministração do altar da manhã e eu não vou voltar aqui agora.
Mas todas as vezes que você tem fogo no teu altar, que é você, dentro do teu espírito, você está destronando os altares do pecado, os altares da lascívia, os altares da prostituição, da idolatria, o altar de Mamon, o altar da mentira, o altar da fofoca, o altar da soberba, o altar da altivez de espírito. Só que para isso você precisa manter a chama acesa. Para isso você tem que edificar o seu altar todo dia. Para isso você vai ter que ir lá e colocar uma pedrinha no teu altar todos os dias. Para isso você vai ter que colocar lenha no teu altar todos os dias. Amém? Versículo 27. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar dos holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do Senhor, do anjo do Senhor. Queridos, olha esses dois últimos versículos aqui, no 29 e no 30. Antes eu quero ressaltar, não vai dar tempo da gente ler Jeremias hoje, amém? Vai ficar Jeremias para sexta-feira, porque senão vai passar muito da hora aqui. Deixa eu ver aqui. 15, vai passar um pouco. Então a gente lê Jeremias na sexta. Mas eu quero ressaltar aqui no versículo 29 e no 30. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto e no altar de holocaustos, estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. A gente viu aqui, a gente já conheceu a vida de Davi, que ele era um homem adorador. Que ele era um homem que ele adorava o Senhor, que ele pecava, se arrependia, ele pecava e se arrependia. Foi ali o homem que escreveu a maior quantidade dos salmos. Foi o homem ali que estabeleceu, amém, a base, né, de Davi ali, ele é raiz de Cristo, né, é da raiz de Davi. Só que ele era homem, ser humano como eu e você. No versículo 30 diz que ele não se sentia à vontade para ir lá e adorar a Deus. Por quê? Porque ele pecava. Porque ele tinha medo da espada do Senhor por conta dos pecados dele. Ele achava que ele seria fulminado pela presença de Deus. Porque naquela época era assim que funcionava. Porque naquela época, amém, não existia a graça. Naquela época ainda não tinha tido Cristo. Naquela época, os homens e as mulheres de Deus, os homens e as mulheres em si, eles eram fulminados. Pecava, a terra abria e tragava eles. Fazia aquilo que era contra a vontade de Deus, Deus vinha e consumia, matava com fogo consumidor. Isso aconteceu também no Novo Testamento? Aconteceu, com Ananias e Safira. E olha que eles já estavam na graça. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Davi, ele não tinha, amém, coragem de ir lá por conta dos pecados dele. Ele achava que o anjo ia estender a espada. 1 Crônicas, capítulo 21, irmã, versículo 30. Porque ele achava que a espada do Senhor iria vir sobre ele. Só que hoje eu quero falar para você que Cristo veio. A graça e a misericórdia do Senhor estão sobre você. Que as pagas e as consequências do seu pecado, eles vão existir, que não foi apagado. Mas você não precisa ter medo de chegar à presença do teu Pai, mesmo que você tenha pecado. Porque Cristo apagou, Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas mazelas, as nossas enfermidades, tudo que você possa existir. Todo tipo de pecado. Não é pecadinho nem pecadão. É qualquer tipo de pecado. A única coisa que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. As demais coisas,
Tudo Jesus levou. E o que eu quero dizer e ressaltar nessa manhã para você é: não deixe o inimigo te calar perante a presença de Deus. Não deixe o inimigo te impedir de chegar na presença do Pai. Não deixe o inimigo ficar soprando na tua cabeça que você não é digno de estar na presença do teu Pai. Porque é isso que ele tem feito. Ai, você é pecador, você é pecadora, o que você vai fazer lá? Deus vai vir com fogo consumidor, aí a pessoa vai ficando fraca, a pessoa vai não conseguindo ter força de ir para a igreja, a pessoa não vai conseguindo não ter força de buscar a presença de Deus dentro do quarto, e quando vai ver, a pessoa apostatou da fé. Apostatar da fé, a palavra apostatar, significa uma pessoa que um dia creu, mas não crê mais. Aí a pessoa fica morna. O morno não é o frio que se esquentou, mas é o quente que esfriou. E tem muitas pessoas que estão vivendo exatamente isso, como Davi aqui. Davi era um homem que adorava, era um homem que reconhecia os seus pecados, era um homem que tinha o coração arrependido, era um homem que vestia roupa, de saco, se humilhava, reconheceu que se não fosse algo que lhe custasse, para ele não tinha valor. Mas ao mesmo tempo que ele era este homem, ele era uma pessoa que ele tinha medo de chegar à presença de Deus. Ele tinha medo de ir lá no lugar onde estava o tabernáculo do Senhor e se render ali. E aqui nesse monte de Araúna, ele fez um refúgio para ele. Porque ele tinha saudade do Pai. E quantos de vocês estão com saudade do teu Pai? Está com saudade de ter relacionamento com Deus, está com saudade de ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, está com saudade de ter relacionamento com Jesus, mas você fala, não, eu tenho medo de chegar na presença de Deus. O Senhor pede para que lance fora todo medo, porque o amor dele lança fora todo medo, porque o amor é o que apaga a multidão dos pecados, querido, é o amor de Deus. Então não deixa o medo te afastar do teu Pai. Não deixa o medo te afastar da habitação do Senhor, porque Ele habita dentro de você. Só que para isso você precisa colocar lenha dentro do teu altar todos os dias, querido. Você precisa chamar Jesus para tabernacular com você todos os dias. Porque hoje Ele não está dentro do tabernáculo de templo físico. Ele está dentro de um tabernáculo que foi feito pelas mãos de Deus. Porque a palavra fala que ele não habita por templos feitos por mãos humanas. Logo, então, ele habita dentro de mim e dentro de você, porque nós não fomos feitos por mãos humanas. Nós fomos feitos pela mão do Deus vivo de Israel, aquele que é o teu Pai, o teu Abba Pai, o teu Senhor, aquele que te amou primeiro, aquele que teve, amém, a graça e a misericórdia de enviar Jesus como seu único e suficiente Salvador, querido. Então, em nome de Jesus, não deixe o medo, não deixe as limitações e as implicações da vida te afastarem do Senhor. Não deixa o medo do julgamento, não deixa o medo, amém, te paralisar, fazer com que você pare em meio à caminhada. Amém? Vamos orar? Vamos lá, vamos orar. Pai, eu apresento, Senhor, diante do teu altar, a vida de cada homem e cada mulher, Senhor, que presenciou este devocional, Pai. Primeiramente, eu te rendo graças, Senhor Jesus, por esta palavra, Senhor. Por este maná, Senhor, que veio dos céus, Pai, nesta quarta-feira, Senhor. Pai, obrigada, porque eu sei que o Senhor está reacendendo a chama de muitos corações, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, cansadas, abatidas, sobrecarregadas, que já estavam sem ânimo, Senhor. E que também estavam com medo de chegar na tua presença por conta dos pecados, por conta, Pai, das transgressões. Mas a tua palavra fala, Senhor, que o teu amor lança fora todo medo. O teu amor encobre, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Nós também pedimos perdão por todas as vezes, Jesus, que nós pensamos somente em nós mesmos. Perdão por todas as vezes, ó Pai, em que nós nos afastamos da tua presença, Senhor, por vergonha, nos esquecendo que o Senhor já sabe de todas as coisas. Queridos, algo que o Senhor me traz aqui. Às vezes a gente deixa de estar na presença de Deus porque a gente fica com perdão, com medo, com vergonha dos nossos pecados, com vergonha das nossas falhas, das nossas transgressões e iniquidades. E a gente deixa de buscar a presença de Deus por conta dos atos que a gente comete. Mas o que o Senhor pede para me falar é que Ele já sabe de tudo.
que o fato de você não chegar na presença dele por conta desse pecado, por conta da sua fraqueza, não muda a essência de quem ele é. Ele sabe de tudo. Ele sabe do teu pecado. Ele sabe da tua luta. Ele sabe da tua dor. Ele sabe de tudo. Nada foge dos olhos do Senhor. Nada. 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 Isso é uma estratégia do inimigo para fazer com que você fique longe da presença, para fazer com que você se afaste. Então ele fica soprando as suas culpas, ele fica soprando os seus pecados, ele fica lançando setas, pensamentos, dardos. Não vai, não busca, não faz, mas eu quero te falar que Deus já sabe. E ele já te perdoou. Eu quero que você tenha isso muito bem claro e queimando como uma chama viva dentro do teu espírito, querido. Ele já te perdoou. Já foi pago um alto preço, o preço de sangue. Já foi consumado naquela cruz. Oh, recanta lamanai. O sangue do Senhor verteu naquela cruz. Já verteu. Já te lavou. Já te remiu. Já te redimiu de todas das tuas culpas. Já foi tudo pago naquela cruz, querido. Então não deixa que Satanás fique colocando lixos nos teus pensamentos. Não deixa que Satanás coloque entulhos dentro do teu coração, ao ponto de você não conseguir chegar na presença do Senhor. Porque o Senhor quer ter relacionamento com o Senhor, com você. Porque Deus quer ter relacionamento de pai, verdadeiro, genuíno com você. Então, em nome de Jesus, que você, em nome de Jesus, venha fazer a Techuvá o caminho de volta. Pai, eu declaro que é apagado agora, Senhor, da mente dos teus filhos e principalmente do coração deles, toda palavra de acusação. Pai, eu peço que o Senhor apague, Senhor, da mente deles agora, toda palavra de acusação, toda palavra de apontamento. Pai, tudo que o inimigo, Senhor, tem lançado sobre essas vidas, Pai, fazendo com que eles não consigam, Senhor, se achegar à tua presença, Senhor, caia por terra agora. E nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes em que nós trocamos a tua presença, Senhor. Que nós deixamos a tua presença de lado, Senhor, com medo, Pai, do teu julgamento. Ô, Senhor. Trata-nos, Senhor. Nos cura, nos liberta, nos santifica. Acende outra vez, Senhor, a chama que um dia queimou. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, acende outra vez a chama, Senhor, que uma vez queimou. Pai, aqueles que estão, Senhor, apenas, Pai, como pequenas brasas dentro do seu altar. Pai, dentro do seu coração. Eu declaro agora, Espírito Santo de Deus, reacende outra vez. Reacende mais uma vez. Reacende, Senhor, em nome de Jesus, a chama que uma vez queimou. Pai, aqueles que estavam, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que um dia queimaram, aqueles que um dia, Senhor, estavam, Senhor, caminhando lado a lado com o Senhor e que porventura, Senhor, se perderam em meio ao caminho. Eu declaro que agora a rota é reajustada. Anjos do Senhor, Espírito Santo, venha e traz, Senhor, em nome de Jesus, alinhamento. Traz, Senhor, em nome de Jesus, novamente a chama que queima, que incendeia, Pai. E assim, Senhor, como os altares, Pai, daquela época, eram consumidos com o fogo do Espírito Santo de Deus, eu declaro que este coração será incendiado pelo fogo da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que esse coração é incendiado, Pai, pela Tua glória. Que esse coração, Senhor, é incendiado pelo Teu fogo. E esse fogo, Senhor, começa a consumir, Senhor, toda a raiz de pecado. Começa a consumir, Senhor, toda iniquidade, toda transgressão, toda dor, toda angústia, todo luto, em nome de Jesus, Pai. Vai queimando, Senhor. Ore canta lamanassi, arrede canta lamanai. Pai, em nome de Jesus, reacende outra vez, Senhor, aquilo que uma vez queimou, Pai. Oh, Senhor, intensifica a tua presença sobre a vida dos teus filhos, Jesus. É o que eu oro, Senhor, nesta quarta-feira, Pai. Que aqueles homens e mulheres, Senhor, que se identificaram com essa palavra, Pai, que não conseguem, Senhor, reconhecer às vezes o teu sacrifício na cruz, que não conseguem edificar, Senhor, mais um altar de adoração, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ser cheios da tua graça, ser cheios do teu poder. O Senhor reaviva novamente esse espírito, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, nos colocar, Senhor, como filhos e filhas do Deus vivo de Israel, que clamam pelo bem comum, que não vive, Senhor, apenas, somente, Senhor, nos preocupando com as nossas casas, com as nossas dores, mas que venhamos nos preocupar, Pai, num bem comum como num todo, assim como Cristo fez, Jesus. É o que eu oro, Senhor, e declaro, uma metanoia, Senhor, uma transformação de mente, uma transformação de vida. Pai, amplia as nossas visões. Que a gente possa ter, Senhor, uma visão ampliada, Pai. Que a gente possa ter uma visão ampliada do que é reino, do que é ser filho, do que é ser servo, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos conforme bem lhe apraz. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Que não seja, Senhor, feita a nossa vontade, mas a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro, Pai. Guarda essas vidas, guarda essas casas. Traz restauração. Traz, Senhor, o renovo. Abre porta de emprego para aqueles que necessitam, Senhor Jesus. Traz cura, Senhor, na alma. Traz cura no físico. Traz, Senhor, em nome de Jesus, de volta a esperança, Pai. E eu trago a existência, Senhor, das coisas espirituais que já existem na terra, como já existem no céu, como se já existissem na terra, Senhor. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao Senhor por essa palavra que falou muito comigo também. E que a gente possa meditar, em nome de Jesus, sobre tudo que o Senhor ministrou no nosso espírito nessa quarta-feira. Amém? Que nós possamos ser transformados, reavivados, alinhados, ajustados, de glória em glória. Porque o Senhor quer nos levar à estatura de varão perfeito. Amém? Mais uma vez eu gosto de dizer e eu vou falar. Todos nós vamos pecar. A palavra nos diz isso, que enquanto nós estivermos na terra, nós vamos pecar. Mas a gente precisa ter a consciência de que nós não fazemos parte deste mundo. Amém? O céu é a nossa origem e o céu é o nosso destino. E que enquanto nós estivermos aqui, a gente possa ser santos lutando contra o pecado. Que a gente possa buscar pela santidade. Que a gente possa buscar pela santificação dia após dia. Mesmo tendo na nossa mente a consciência de que uma hora ou outra nós vamos acabar pecando. Porque a nossa natureza é assim. Mas eu quero te dizer que o nosso DNA está sendo restaurado. O nosso DNA está sendo tirado das dimensões das trevas. Tudo aquilo que era treva, o Senhor está lavando com o sangue. E todas as vezes que nós pedimos para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tira a natureza adâmica e coloca a natureza de Cristo, você está tendo o seu DNA transformado naquilo que você foi feito para ser. Amém? Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Na sexta-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, a partir das 7h45 da manhã. Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Amém? Para quem vai estudar, bons estudos. E que o Senhor possa surpreender a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Até sexta, queridos. Até mais. Deus abençoe.